Vamos preparar agora uma massa à base de grão de bico. A receita é bem simples, a gente vai colocar o grão de bico para hidratar, pelo menos 8 horas. Esse grão de bico está hidratando desde ontem à noite. Eu já troquei a água dele 2 ou 3 vezes, inclusive a última água que eu coloquei foi uma água fervendo, para tirar o máximo de antinutrientes. Você vai escorrer esse grão de bico com a peneira, escorrer toda a água dele. No processador. E vai colocar os temperos. Os temperos aqui a gente vai começar colocando uma colher de sal, páprica defumada. Páprica defumada a gosto, mais ou menos uma colher. Cúrcuma. Orégano ou alguma outra erva desidratada aí do seu. Vamos começar. Aqui a gente tem algumas ervas frescas. Alecrim, que eu colhi ali, já tá lavadinho. Só tirar o excesso aqui do caule. Mais alecrim, para ficar bem gostoso essa massa. Essa massa ela serve de base para torta, para quife, para salgadinho, para empada. Aí vai da criatividade. Depois você pode rechear também do jeito que você preferir. Aqui a gente tem manjericão também fresquinho, colhido, já lavadinho aqui na horta agora há pouco. Eu gosto de botar bastante ervas frescas para ficar aquele sabor bem gostoso. Só tiro o excesso aqui dos caules. Já estava higienizado, bem lavadinho. Ainda falta colocar a cebola e o alho, mas vamos dar uma processadazinha aqui. Agora nós vamos colocar alguns dentes de alho, que eu já tinha descascado aqui, 6 dentes de alho. Para não correr o risco de ficar uns pedaços muito grandes, como o processador pode deixar, então eu processo primeiro aqui nesse equipamento, você pode ralar, pode colocar tudo no processador. Com a faquinha a gente vai tirar todo o alho que ficou aqui, para não desperdiçar nada. Aqui também. Se tiver um pouquinho de casca no meio do alho, não tem problema. A casca também é tempero, desde que seja bem higienizada. Aqui a gente tem uma cebola que a gente já cortou ela para facilitar. Agora a gente vai dar mais uma processadinha aqui. Peraí que eu vou ter que tirar o excesso. Eu tirei uma parte porque estava muito cheia e é o máximo permitido é nessa marquinha aqui onde eu deixei agora. Eu vou colocar um pouco de água quente, pouquinha, não muita, mais ou menos umas 100 ml de água. E vamos continuar aqui no processamento. O importante é que a massa ela atinja um ponto, que é um ponto de moldar. Então ela tá quase atingindo esse ponto. Esse grão de bico tá cru, lembra que ele ficou só de molho por mais de 12 horas. E ela já tá quase atingindo esse ponto. Isso aqui vai ser assado, ou no forno, ou na airfry, enfim, ou na frigideira. Esse ponto aqui é o ponto da massa de hambúrguer. Tá no ponto de você fazer o bolinho, o hambúrguer. E é o ponto também da massa de quife, da massa de empadão. Ó, esse aqui é mais ou menos o ponto da massa. Eu coloquei um pouco de água morna. Esse aqui eu já não vou colocar, que é pra ficar mais firme. Vou colocar um limão, depois vou misturar tudo. Eu tinha esquecido de colocar o limão lá no início, junto com os outros temperos. E o limão dá um toque todo especial. Nessa panela elétrica antiaderente, nós vamos assar os hambúrgueres ou os bolinhos de grão de bico. Como eu falei, a massa ela ficou nesse ponto. Ela não ficou tão firme porque eu preferi colocar um pouco de água para render mais, porque é para hambúrguer. Se fosse para quife, o indicado é não colocar nenhuma gota de água, para ela ficar bem firme para ir para o forno assar. A gente vai untar aqui essa frigideira elétrica com azeite. Como ela ainda não está ligada, vou untar aqui com os dedos.
Vou ligar ela aqui. Colocar no volume mínimo. Deixar no volume máximo. Deixar ela aquecer aqui por alguns minutos. E eu vou começar quando ela estiver já aquecida, eu vou colocando uma colher cheia, essa colher de arroz, e vou espalhando e fazendo os bolinhos ou os hambúrgueres. Ela já tá aquecida, eu já reduzi aqui a temperatura e agora eu vou começar a colocar os bolinhos. Não tem assim uma forma ideal, você vai colocar e vai espalhar. Aqui eu coloquei 6 hambúrgueres, 7. E eu vou tampar e deixar por aproximadamente 10 minutos na temperatura baixa, deixando assar 10 minutos de um lado, depois eu vou virar para assar do outro lado. 10 minutos depois, eu vim aqui, virei os hambúrgueres, deixei mais 10 a 12 minutos. Ele ficou esfarelando um pouquinho, porque eu deixei a massa muito molhada, então a massa tem que ficar mais firme. Mas os próximos que eu vou fazer aqui, quando você errar o ponto da massa, você pode engrossar a massa com farinha de aveia, com alguma outra farinha de flocos de milho que você tenha. O importante é você usar a criatividade e não perder a receita. Eles já estão quase no ponto de tirar, já estão bem douradinhos. Vou deixar dourar mais um pouquinho a parte de baixo. Como é que os hambúrgueres vão ficar? Assim, ó.